Olá pessoal, eu sou a Naê e nesse vídeo eu vou começar aqui no canal uma série de vídeos investigando e comentando com vocês sobre o folclore das bruxas. O folclore que permeia aí toda a questão da bruxaria e que está presente nas práticas das bruxas que seguem um caminho mais tradicional. Lembrando que existem muitas formas de bruxaria, e a bruxaria tradicional ela é pautada em dois grandes princípios, o folclore e a antropologia. Então, as pessoas que seguem a bruxaria tradicional, como no meu caso, a gente olha para essas duas fontes principais para a gente usar na nossa prática. E nessas fontes estão tudo aquilo que engloba o folclore das bruxas. Então aqui tem o sabá, tem o pacto com o diabo, tem o voo da bruxa, o shape-shifting, e aí por aí vai. Então, nessa série eu quero abordar esses elementos de uma prática de bruxaria tradicional. E claro, mostrando sempre um ponto de vista focado aqui no Brasil, com alguns poucos registros que eu encontrei, e também dando um ponto de vista pessoal meu, de alguém que pratica e de alguém que vivencia esse tipo de prática e folclore diariamente. E eu não poderia começar essa série de outra forma sem falar do sabá. Ele que é o primeiro, que é o icônico, que todo mundo já ouviu falar, que é muito, muito famoso, o Sabá das Bruxas. E muitos anos antes da caça às bruxas começar, a ideia do sabá já existia. A primeira vez que o sabá foi mencionado foi ali na França, em torno de 1330 e 1340. E essa descrição aparece em alguns processos contra um grupo de feiticeiras que iam para um lugar transformadas em animais, e lá elas adoravam o diabo e tinham relações sexuais com ele e entre elas. E além disso tudo, elas profanavam radicalmente os símbolos cristãos. Essas são as características do sabá, então. Era um grupo de bruxas que iam transformadas em animais ou voando em alguma coisa, geralmente vassoura ou até cavalos, e elas se encontravam com o diabo e elas tinham relações sexuais com eles e entre elas também. E ali no sabá elas também pervertiam os símbolos cristãos numa forma de renegar todo o cristianismo que elas tinham e todo o batismo que elas já passou se elas foram batizadas quando crianças. Então era o momento de realmente perverter e negar toda a fé cristã e adorar o opositor natural, que é o diabo. A origem na crença do sabá tem total influência psicológica, cultural e histórica. O sabá acaba sendo, então, um amontoado de aspectos subversivos daquela época. Se a gente olhar o sabá, a gente vai ver todas as características que as pessoas daquela época, principalmente a igreja dominante, obviamente, não queria que tivesse. Então a gente tem a liberdade feminina de uma mulher que renega o próprio cristianismo e o batismo dela e vai servir o diabo. A gente tem a liberdade sexual dessas mulheres que faziam orgias com o diabo, então elas conheciam o próprio corpo e tudo mais. A gente tem a própria figura do diabo, que é o opositor natural de Deus, né? Então é aquilo que é mais de ruim e mais maléfico. A gente tem a transformação animalesca, né, desses impulsos carnais, dessas coisas de se render à carne, se render ao aspecto mais animal da pessoa, e a gente tem a perversidade dos símbolos cristãos. Isso tudo era exatamente o que a igreja não queria que saísse do controle naquela época. Então o sabá ele foi criado a partir de um imaginário de ideias que seriam muito subversivas naquele momento histórico. Então as pessoas que iam para o sabá eram obviamente as pessoas que tinham que morrer dentro daquela sociedade, porque elas não prestavam e elas não seguiam as leis de morais e bons costumes daquela época. E que depois ia inspirar vários outros massacres, como por exemplo as caças bruxas que teve. E é bom comentar que a mulher ela sempre foi ligada a essa figura, a bruxa e a todo esse aspecto, porque ela é mais inferior aos homens. Tem um livro, inclusive, muito famoso e conhecido, que foi, eu acho que um livro mais publicado na época dele, que é o Malus Maleficarum, que é publicado até hoje, e que foi escrito por dois dominicanos alemães, e que esse livro foi até autorizado pelo Papa da época. E esse livro é um grande manual de misoginia, e ele fala como identificar as bruxas, como matar as bruxas, o que elas fazem, como que elas fazem, e é um grande manual de tortura as mulheres e de preconceito e de misoginia contra elas. E nesse livro eles citam que as mulheres são mais tendenciosas à bruxaria porque elas são mais frágeis, estúpidas, supersticiosas e sensuais.
O sabá, então, ele começou ali pelo século XIV, no começo do século XIV, e ele vai se estender até a Idade Moderna, no século XVIII. E durante todo esse tempo, as bruxas aterrorizaram o imaginário europeu, e essas influências acabaram tendo em vários países ali da Europa. Mas, em Portugal, essa influência foi muito pouca. Não tem muitos registros de sabá em Portugal. Tem alguns, obviamente, mas não foi tão drástico quanto os outros países da Europa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que no Brasil também vamos ter pouquíssimos relatos de sabá das bruxas, porque esse imaginário não veio com os portugueses. Lá em Portugal, o que tinha entre eles, dentro desse imaginário de bruxas e bruxarias, era a transformação de mulheres em animais, principalmente em mariposas e cobras e borboletas, que iam até a casa das pessoas para sugar o leite da mãe, né? Beber o leite materno da mãe e sugar o umbigo da criança até a morte. Esse imaginário da bruxa que se transforma, da bruxa metamorfa, já estava com os portugueses. E o sabá aparece em poucos relatos e em poucas questões dentro de Portugal. Quando eles vieram para o Brasil, obviamente eles trouxeram isso. Então aqui no Brasil a gente tem muito relato de bruxas que se transformam em animais, que se transformam em mariposas, que se transformam em cobras e que vão também sugar o umbigo da criança ou que vão se alimentar do leite materno da mãe da criança. Mas a gente tem poucos relatos de sabá aqui no Brasil. Isso não quer dizer que o sabá no Brasil não existiu, pelo contrário, a gente tem alguns relatos e algumas confissões que rolaram, principalmente ali no Brasil colonial, de presença do sabá aqui no Brasil. E para esse vídeo eu vou me basear em confissões de uma moça chamada Joana Pereira de Abreu, que viveu no sertão do Piauí, no Brasil colonial, e que ela confessou para o padre Manuel da Silva, que era um missionário da Companhia de Jesus. Então, para esse vídeo eu vou me basear nesse relato dela, nessa confissão dela, porque ele faz muitas pontes e se conecta muito ao sabá europeu que a gente tem dentro do folclore das bruxas. As confissões de Joana aconteceram quando ela tinha 19 anos, mas ela relata ao padre Manuel que desde os 11 ela já tinha contato com o diabo. E para esse vídeo aconteceu, eu me baseei e eu estudei uma dissertação de uma historiadora chamada Carolina de Souza, que se chama... A dissertação dela se chama O Sabá no Sertão, Feiticeiras, Demônios e Jesuítas no Piauí Colonial. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, para se caso você quiser ler ele na íntegra, porque ele é muito interessante, ela tem uma pesquisa muito legal, que inclusive virou livro, se eu não me engano. Joana conheceu Cecília com 11 anos, e nos relatos ela se refere a Cecília como a Mestra Cecília. Ambas eram mulheres escravizadas, incluindo uma terceira pessoa, que era Josefa, que era ajudante de Cecília. Elas três eram mulheres escravizadas em uma fazenda, e foi Cecília que ajudou e que ensinou Joana o que ela chama de comércio com demônio, que ensinou todas ali as práticas mágicas que envolvem bruxaria para Joana. Joana conta que a iniciação dela, ou seja, a primeira vez que ela teve ali o pacto com o diabo e coisas assim, foi numa véspera de São João. E essa é uma data muito, muito cheia de misticismo e superstição aqui no Brasil. Ela inclusive cai junto com o solstício de inverno, e eu acredito que seja por isso que haja essa relação muito mística com a véspera de São João. E ela relata que para esse pacto acontecer, ela tinha que ir na porta de uma igreja, que ela tinha que ficar nua e que ela tinha que bater a bunda e a vagina dela contra a porta da igreja, enquanto ela chamava a figura do diabo para chegar até ela. Ela descreve que a pessoa que ela chamava era um tal de Tundá, ou seja, o diabo para Joana, para Cecília, para Josefa tinha o nome de Tundá. Eu não encontrei o que ele significa, mas eu achei bem interessante porque envolve algumas questões, algumas palavras que vêm diretamente da África. E isso tem total influência aqui no Brasil, obviamente, por conta dessa feitiçaria africana que chegou até aqui. E depois que ela fez isso na igreja, ela tinha que caminhar até um cemitério que ela chamava de O Enforcado. E lá o Tundá aparecia para ela como um moleque, um garoto, lembrando que ela também era uma menina, e que ele beijava os pés dela, virava de costas para ela beijar o ânus dele. E isso é uma característica também presente no sabá europeu, né, que é o beijo no ânus do diabo, como uma forma de selar o pacto. E depois disso eles tinham uma relação sexual. Olhando para esse pequeno relato dela, da iniciação dela, a gente já tem várias características
com o sabá europeu. A gente tem a profanação do símbolo cristão, né? Ou seja, ela ia até uma igreja para bater a bunda dela na porta, já é uma referência a uma perversão do cristianismo e a negação dela com o batismo dela e com o cristianismo dentro dela. Também tem a relação aí do limiar, né, da porta sendo o limiar entre o profano, que é o mundo, o que está fora da igreja, e o sagrado, que é o que está dentro da igreja. Então ela está bem nesse limiar, fazendo esse gesto de bater a bunda na porta e chamando por tundá. Temos também a presença da nudez, que é obviamente uma característica do sabá, e da liberdade sexual, e aí envolve também as orgias e a relação sexual com o diabo. Temos o tundá, que aparecia na forma de um moleque, e ela também cita que às vezes parecia como um cachorro, como um cavalo, como um boi, então ele também se transformava em animais, e geralmente são animais de fazenda. Geralmente as bruxas e o diabo se transformam em animais de fazenda, porque a gente está falando ali de um imaginário muito pautado na área rural das pessoas, então era mais comum a transformação em animais de fazenda. E por último, para selar a iniciação dela, o pacto dela, tinha o beijo no ânus, que como eu já comentei, era algo muito característico dentro do sabá. A mestra Cecília também ensinou Joana a invocar o diabo dentro da própria casa, então quando ela não podia ir até uma encruzilhada, ou até o cemitério da igreja, ou até o cemitério lá que ela chama de enforcado, ela podia invocar o diabo dentro da própria casa. Então, para isso, ela pegava 4 potes de vidro, colocava um em cada canto da casa e ela começava em um. Ela ia em um pote, falava salve na boca do pote. Depois ela ia pro outro, falava salve. Ia pro outro, falava salve. E no último, ela falava salve Lúcifer. E aí, de dentro daquele pote, surgia o diabo, Lúcifer, Tundá, sei lá quem aparecia para ela. E ela podia fazer o ritual dela ali dentro da própria casa mesmo, sem precisar sair. Só com esse pequeno relato de Joana a gente consegue perceber bastante interferência do sabá europeu aqui no Brasil, por mais que seja em muitos poucos lugares. Um outro pesquisador, folclorista também, muito conhecido, que é o Franklin Cascais, ele escreve em vários livros, ele tem uma pesquisa muito incrível e muito grande em cima das bruxas de Florianópolis, que é conhecida como, inclusive, a Ilha das Bruxas. E ele tem um livro onde ele fala um pouco sobre esses encontros das bruxas, que ele vai chamar não de sabá, mas de congresso bruxólico. Então ele conta que em um determinado dia do mês, surgia no pico de uma pedra, que lá eles chamam de Pedra da Feiticeira, uma casa. E essa casa era muito estranha, ela tinha cobras nas paredes e aranhas no chão. E quando essa casa surgia, várias mulheres começavam a chegar de diversos cantos do Brasil, às vezes montadas em vassouras, às vezes montadas em cavalo, às vezes se transformadas em animais, e elas entravam dentro daquela casa. Na porta da casa ficava a bruxa-chefe esperando essas mulheres chegarem, e depois que todas estavam ali, o diabo chegava, a casa fechava e o sabá começava, o congresso, a reunião, a festa delas começava. Joana também cita em determinado momento da confissão dela que existiam outras mulheres que participavam do sabá junto com ela e que vinham de vários lugares, e ela falava inclusive que tinha de diversos status social, então tinha várias escravizadas e tinha também mulheres da elite que participavam ali do sabá, com o Tundá e com a mestra Cecília e tudo mais. E bom, dentro da bruxaria tradicional, agora voltando para eu comentar de um ponto de vista já meu, mais pessoal, eu vejo o sabá como um ponto de poder. Tá bom. Eu vejo o sabá como um ponto de poder. Então, a vivência do folclore que resiste e que vive ainda dentro dos nossos ritos e dentro da nossa prática é muito forte. Para mim, o sabá e chamar o diabo e fazer o ritual na encruzilhada, abrir uma encruzilhada dentro de casa, um círculo mágico, isso tudo está muito presente dentro da bruxaria tradicional, e eu vejo eles como uma reivindicação de um poder nosso, de um poder que há muito tempo foi silenciado, foi torturado, foi acusado, foi morto em fogueira e a troco de nada, e que eu vejo nesse lugar que eu estou agora uma forma de honrar primeiro essas pessoas e de reivindicar esses poderes e essas palavras que eram tão malignas e que eram tão ruins para a sociedade, e me colocar nesse ponto de uma bruxa, de uma pessoa que celebra o sabá, de uma pessoa que faz as invocações que precisa fazer, como uma forma de reivindicar esse poder meu e honrar essa grande ancestralidade que vem atrás de mim
e a força dessas mulheres que lutaram e que continuam lutando ainda. Então, eu vejo o sabá como uma forma de celebração da bruxa, de uma forma de um encontro, de uma festa, de uma, como eles citam, uma orgia com os espíritos e com as coisas, para celebrar realmente quem se é e celebrar a bruxaria que você pratica e o sangue da bruxa que percorre dentro de você. Então, para mim, o sabá ele é quase uma poesia, é quase uma grande festa poética e cheia de transe e êxtase para celebrar quem se é. E como eu comentei, as bruxas elas iam até o sabá transformadas em animais, o que a gente conheceu muito bem como o voo das bruxas, as bruxas em vassouras. Mas como que elas faziam isso de fato? Esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo, o voo da bruxa. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, eu vou pedir para você se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhar com os amigos e ficar atento porque mais pra frente eu vou lançar algumas formas de você apoiar o canal e de você me ajudar a crescer também. Então fica atento aí que eu venho com novidades futuramente. Um grande beijo e até mais!